Senhor, há nada melhor que estarmos aqui te adorando, te cultuando, prestando louvor ao Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado porque tu és o nosso supridor, tu és o nosso Pai, tu és a nossa torre forte, tu és o nosso abrigo, tu és tudo que nós precisamos. Obrigado, Pai, porque não há nada que venha comparar a podermos estar na tua presença, te adorando, te louvando, te engrandecendo e te exaltando. Esse é o melhor lugar para estarmos, Pai, no centro da tua vontade, no centro do louvor ao teu nome, porque tu és digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Recebe, Pai, toda adoração, todo louvor, toda gratidão em nosso coração, Pai, porque nós estamos aqui para te adorar, para te cultuar. Declaramos, Pai, que hoje será um culto extraordinário, um culto poderoso. Cremos, Pai, em vidas sendo salvas, em reconciliações, em milagres, em curas. Espírito Santo de Deus tem toda a liberdade de agir nesta tarde. Nós cremos, Pai, e queremos receber. Estamos com nossos corações abertos para receber a palavra que será implantada em nossos corações e ela frutificará para aquilo que ela foi designada. Muito obrigado, Pai. Estamos aqui para te adorar, estamos aqui para te cultuar. Recebe, Pai, todo louvor, toda adoração em nome de Jesus. É assim que nós oramos, é assim que nós declaramos. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Que maravilha, amado, estarmos aqui nesta tarde maravilhosa. Eu digo para você, não há nada melhor, não há nada que você poderia estar fazendo que se compare a você estar aqui hoje adorando ao Senhor. Gera expectativa, porque Deus irá transformar, irá mudar a sua vida. Uma palavra que sair daqui desse púlpito, inspirada pelo Espírito, pode alterar o rumo, as direções da sua vida. Então fique ligado, fique conectado e receba tudo aquilo que o Senhor vai implantar hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ontem nós tivemos aqui o Revival Fire, foi promovido pelos nossos jovens, um evento maravilhoso. E nós temos aqui um vídeo para que você possa ficar sabendo, ficar por dentro do que aconteceu ontem. Então fique ligado. Pode soltar o vídeo. Aleluia. Revival Fire, né? Foi promovido pelos jovens da nossa igreja ontem, como eu falei. Então foi um momento maravilhoso. Eu sei que os jovens foram marcados ontem pelo que aconteceu aqui. Foi um momento de adoração, de louvor, de comunhão. Eu tenho certeza que foi um dia que marcou a vida deles e com certeza eles saíram daqui mais avivados e apaixonados pelo Senhor. Então, jovem, nos próximos eventos, se faça presente. Isso aqui é feito justamente para alcançar a sua vida, para que você possa, né, crescer e avançar cada vez mais no Senhor. Amém? Queria saber quem fez aniversário durante essa semana, aniversário de nascimento, novo nascimento, de casamento. Temos a Mara. Mais alguém? Guilherme. Glória a Deus. Vamos orar por esses irmãos. Estenda sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, Pai. Declaramos eles avançando, crescendo, prosperando cada vez mais no Senhor. Declaramos, Pai, tudo aquilo que o Senhor sonhou para a vida deles, venham se manifestar nesse tempo. E tudo aquilo que eles têm no coração, alinhado com a Tua Palavra, venha se manifestar para que a alegria deles, Pai, seja completa, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles, se manifestando. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor sonhou para a vida deles, acontecendo, se manifestando de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Nós os abençoamos, declaramos, Pai, eles provando cada vez mais da Tua bondade, da Tua fidelidade, num nível ainda maior. E declaramos, Pai, essa nova estação sendo frutífera, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos pela vida desses irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas. E receba um presente da nossa igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Verbo News está no ponto? Vamos de Verbo News. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina e Timon
E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Nós cremos que famílias fortes geram uma igreja forte e, consequentemente, uma sociedade forte. Nesse sábado é dia de celebrar e fortalecer o seu casamento no Bodas, às 19h30, um culto exclusivo para noivos e casados. Gere expectativas em Deus e venha edificar a sua família. Aproveite e traga um casal amigo com você, neste sábado, às 19h30. Hoje queremos te indicar o livro Crescendo Espiritualmente, do irmão Kenneth Hagin. Você sabe que Deus te criou para crescer, avançar e prosperar, mas infelizmente muitos cristãos têm sido paralisados por diversas circunstâncias. Decida hoje não permanecer no mesmo lugar. Deus tem novos níveis para você. Passe no Verbo. Tenha uma semana abençoada e até mais. Aleluia, glória a Deus. Você viu algumas informações a respeito da nossa igreja, dos eventos que estão sendo promovidos. E eu queria reforçar com vocês a respeito do Acamp Kids. Então, se você, papai, mamãe, tio, ou se você tem alguma criança no seu ciclo familiar, não deixe de fora essa oportunidade de estar abençoando. Porque o Acamp Kids, a função dele, o propósito dele é levar essas crianças para um local onde eles possam realmente ter um tempo de comunhão com o Senhor, de adoração ao Senhor, um tempo de lazer, de comunhão com os irmãos. Então, é muito importante esse momento para eles que eles possam crescer, realmente cada vez sendo marcados por coisas de eventos da igreja, né? Para que eles possam realmente conhecer e estar inseridos nesse meio. Às vezes nós ficamos pensando em valores ou ficamos deixando para lá como sendo algo que não é tão importante para que eles possam realmente receber daquilo que Deus tem preparado para eles no Acamp Kids que vai acontecer esse ano, amém? E aí você viu que existem diversas formas de pagamento. Você pode fazer por Pix, por espécie, por cartão de crédito. E também existe a pré-inscrição, que é uma forma de você já garantir a inscrição do seu filho. Então você pode passar ali no balcão de informações, coletar mais informações a respeito disso, mas são facilidades e meios que foram criados para que nenhuma criança possa ficar de fora. Então passe ali no balcão de informações, faça a inscrição dessa criança, que eu tenho certeza que você vai ser um propulsor do que ela vai se tornar no futuro. Lembre que ela pode ser o seu pastor, pode ser um grande evangelista, pode ser um grande mestre da palavra, e você vai ter plantado nessa boa terra. E com certeza a colheita virá para você em nome de Jesus. Amém? Então, passe no balcão de informações e faça a inscrição da sua criança em nome de Jesus. Amém? Queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui no Verbo Teresina pela primeira vez, queria que você levantasse sua mão. Temos a mãozinha levantada, 2, 3. Que maravilha. Eu queria que você ficasse de pé só um minutinho. Você que já está ao lado dessas pessoas, já sabe o que fazer. Aleluia, glória a Deus.
Quero dizer, primeiramente, sejam bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui conosco. Se vocês congregam em algum lugar, mande um abraço para o seu pastor, para o seu líder. Se não, vem congregar com a gente. Aqui é um bom lugar para você crescer, para que você possa servir ao Senhor e com certeza você será bem alimentado. Ao final, nós temos uma sala preparada especialmente para vocês. Vai ser algo bem rapidinho, vai ter algo para você comer, algo para você beber, vai ter um presentinho da nossa igreja. Nós só queremos demonstrar o nosso amor, enquanto nós estamos honrados de ter vocês aqui conosco. Amém? Aí no final eu volto, faço o sinal para vocês, ou então o ministro da noite, o momento de vocês irem para essa sala, e eu tenho certeza que vocês serão grandemente abençoados hoje, tanto na palavra, como também nesse momento nós teremos com vocês, amém? Então, uma salva de palmas para os nossos visitantes. Sejam bem-vindos e vamos cultuar ao Senhor em nome de Jesus. Nós temos um testemunho hoje, e eu queria já chamar aqui a Aline e o Bruno. Queria que vocês viessem aqui à frente, por gentileza. Esse casal maravilhoso, ele irá dar um testemunho para nós do que Deus tem feito através do plantio, daquilo que eles têm proporcionado, de oferta, de gratidão pelo nosso projeto Farol. E aí eles têm um testemunho tremendo para contar do que Deus tem feito na vida deles. Amém? Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Todos estão bem? Então, eu vim dar um testemunho bem breve do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, a partir do momento que nós decidimos pegar junto com o nosso pastor e começar a ofertar de forma constante no Projeto Farol. Nós estávamos, como todos vocês, alguns irmãos sabem, a gente tem uma empresa, nós cuidamos da Sanezel, uma empresa de detetização aqui de Teresina, e nós estávamos passando por um momento muito difícil. Se levantou um cenário totalmente negativo, caótico, em que a única solução naquele momento seria o fechamento da empresa. E aí o Senhor colocou uma nota no meu coração que eu não deveria desistir. E Ele me mostrou o Projeto Farol, que naquele momento caótico eu poderia revolucionar aquela situação ofertando. E aí eu fui e conversei com o Bruno. Bruno, o Senhor trouxe a nota no meu coração para a gente começar a ofertar semanalmente no Projeto Farol, mesmo se a gente tem nada nesse momento. E como vocês bem sabem, que aquele que semeia, aquele que planta, certamente vai colher. Assim aconteceu com a nossa empresa. O Senhor, Ele transformou o cenário. A gente começou a ofertar, a dizimar toda semana no Projeto Farol. E desde então, a empresa mudou de cenário. Hoje a gente está vivendo uma outra realidade, graças ao Senhor. E eu gostaria de incentivar você, que ainda não pegou junto, que ainda não ofertou, que ainda não dizimou no Projeto Farol. Não deixe, gente, porque assim, eu estava conversando com o Bruno quando foi me chamado para falar sobre esse projeto. E eu fiquei assim, às vezes a gente pega aqui, o pastor vem, ora, o Senhor mostra para ele uma oportunidade para abençoar a igreja. E a gente pensa que, na verdade, a gente está dando de forma natural para a igreja. Mas, na verdade, essa é uma oportunidade de nós sermos abençoados. Porque a gente realmente, sempre, toda semana, que às vezes quando passa, alguma situação acontece, alguma circunstância se levanta, aí eu falo, Bruno, na semana passada a gente não fez. Ele não deixa de fazer. Faça e pague os atrasados. Não deixe de fazer, porque o Senhor tem sido fiel e Ele vai continuar nos abençoando cada dia mais. Então, não deixe, irmãos, pegue junto com essa visão, porque além de você estar contribuindo com a palavra do Senhor, ofertando, dizimando, você também vai estar sendo abençoado na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E tudo aquilo que você se propõe a fazer, o Senhor vai pegar junto com você. Amém? Graça e paz, irmãos. Tudo bom? Boa tarde. Só tenho que agradecer a oportunidade, E é uma oportunidade para vocês também, principalmente porque o projeto vai acontecer. Você contribuindo ou não, o projeto já aconteceu, certo? Então, você está com essa oportunidade, a gente está contando nossos relatos, como outras pessoas já contaram, e só tem que engrandecer ainda mais a vida de vocês, tá? Então, pegue junto com esse projeto, essa oportunidade, seu coração está chamando, eu tenho certeza. Então, ajude a contribuir ainda mais, tá bom? Muito obrigado. Glória a Deus. Amados, a obediência realmente ela traz bênção
Quando nós obedecemos a uma direção, quando nós acatamos, né, aquilo que é falado aqui por uma inspiração e nós decidimos obedecer, é impossível não se manifestar e não acontecer, as bênçãos nos alcançar e nós provarmos daquilo que Deus tem para nós. Como nosso pastor costuma dizer, quando nós fazemos o que é certo, quando nós colocamos os princípios em prática, não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. E nós estamos num tempo de aceleração, nós estamos num tempo onde Deus tem pressa com Teresina, e você tem visto que vários irmãos têm tido esses testemunhos nessas áreas, porque Deus ele realmente quer honrar, né, a nossa fé, quer honrar aquilo que Ele tem colocado para esta igreja. Então, quando sair alguma direção para vocês, quando um profeta falar, né, porque a Bíblia diz que se nós cremos nos profetas, nós vamos prosperar. Então, quando passar alguém aqui com uma direção, quando tiver uma instrução de você poder pegar junto uma oportunidade, não perca tempo, não endureça o coração, mas agarre, porque com certeza você irá provar dos frutos em nome de Jesus, amém? Então, eles creram, obedeceram às direções e têm colhido os frutos. E não será diferente. Não é somente com eles. Deus quer fazer com todos nós. A questão é o que nós estamos respondendo àquilo que Deus está proporcionando. Deus já fez tudo. Deus já liberou todas as bênçãos. Deus já deu as palavras, já deu as direções. O que falta é nós colocarmos em prática. Se nós fizermos isso, com certeza, nós iremos provar no nível ainda maior do que Deus tem preparado para nós. Amém? E falando sobre dízimos, sobre ofertas, né? Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 38. Na verdade, não precisávamos nem falar mais nada, só era colocar o gasofilácio aqui. Você já foi muito bem ensinado, edificado nessa tarde a respeito disso. Mas vamos ler um versículo para que você possa estar cada vez mais convicto. Amém? Lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 38, a Bíblia diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amém? Então aqui, amados, nós vemos que a Bíblia diz que se a gente dá, a gente irá receber. Essa é uma lei, é um princípio que é colocado. Se a gente não dá, a gente não tem que esperar receber nada. Para uma árvore ela poder dar fruto, ela precisa ser plantada. Então, se não tiver plantio, não tem como a árvore crescer para ela poder dar fruto. E nós precisamos ter o entendimento que nós precisamos plantar. Isso é uma lei, é um princípio que o Senhor colocou. Independente de você crer ou acreditar ou não. O nosso universo ele é regido por várias leis da física. Temos a lei da gravidade, por exemplo, dentre outras. Você pode acreditar que elas funcionam ou não, se elas existem ou não, vocês podem até duvidar. Mas o seu entendimento, a sua crença não vai invalidar que elas realmente funcionam. Então, essa lei espiritual, que é a questão do dar e você receber, já foi provada, já foi testada, então não tem como dizer que ela não funciona. Você acabou de ter um testemunho provando que essa lei funciona. Então, se você planta, não é se vai manifestar, mas quando vai manifestar. Então, não perca tempo, não perca oportunidade. Sempre que tiver uma oportunidade de você contribuir, de você ofertar, você precisa estar apto e com a sua sementeira pronta para fazer. Porque, com certeza, quanto mais você planta, mais você vai colher. Isso é o que a Bíblia nos diz. E Deus ele é tão bom, amados, que Ele fala que Ele dá semente para semear e dá pão para se alimentar. Então, Deus tem dado as duas coisas para você. Agora, o que nós precisamos fazer é não comermos a semente. A semente ela serve para ser plantada, não para ser comida. Amém? Então, com esse entendimento, eu queria que você separasse seu dízimo, a sua oferta, sabendo que você está numa boa terra. Esta igreja é uma boa terra. Tudo que você planta nela, você vai colher, conforme a palavra diz, em sua totalidade. Lembre-se que você é abençoado para ser um abençoador. E você é favorecido também para favorecer. Então, você é um canal do fluxo de Deus aqui nesta terra. Você é um canal do fluxo de Deus para que aquilo que o Senhor quer fazer nesta terra, nesta cidade, você também venha participar. Como o Bruno disse, independente de você pegar junto ou não, vai acontecer, porque Deus já determinou que vai e pronto, acabou. Mas é muito importante, mas nós temos a consciência de nós fazermos parte desse movimento. E eu tenho certeza que você não vai querer ficar fora do que Deus está fazendo aqui. Eu tenho certeza que você quer participar e vai participar, porque quem ficar dentro vai receber muita coisa em nome de Jesus. Será grandemente visto os favores e a bondade de Deus manifesta num nível ainda maior. Amém? Então, se você vai fazer isso de maneira em espécie, se você tem um envelope aí à sua frente, se você vai fazer
por Pix, nós temos o CNPJ aqui atrás, que é a nossa chave Pix, ou lá atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartões, para que você possa também fazer como cartão de débito ou crédito. Você que nos acompanha de casa, você tem o QR Code aparecendo aí na sua tela, e também o nosso CNPJ, que é o nosso Pix. O que não faltam são formas e meios para que você possa cumprir esse princípio e realmente receber tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Você já separou? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por essa oportunidade. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui dizimando, estamos aqui ofertando. Cremos, Pai, em nome de Jesus, que irá multiplicar na sua totalidade, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio que temos de fazer parte de algo tão grandioso aqui nesta cidade. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que estamos num tempo de aceleração e cremos, Pai, que essas sementes irão frutificar num ritmo acelerado. Nós cremos em mais testemunhos de irmãos, cremos, Pai, na tua bondade, na tua fidelidade manifestando um nível ainda maior, e cremos num ano de frutificação plena em nossas vidas, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Venha com alegria. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todo sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todo sempre. Todo sempre, amém. Para todo sempre, amém. Para todo sempre, amém. Aleluia. Dia e noite subate nossa adoração. 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 Dia e noite subate. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Aleluia. Aleluia, Pai, obrigado, Senhor, você é digno, Jesus. Você pode levantar suas mãos, você pode adorar o Senhor nessa noite, nessa tarde, você pode ser grato a Ele, você pode dizer que você ama a Ele, você pode dizer, Senhor, seja bem-vindo aqui nesse lugar. Senhor, você é livre aqui nesse lugar, você é livre no nosso meio, Jesus. Eu declaro, Pai, vidas transformadas aqui nesse lugar. Eu declaro, Pai, pessoas saindo daqui diferentes. Em nome de Jesus.
pela consciência do poder de Deus que se manifesta, pela consciência do poder de Deus que se manifesta nesse lugar, pela consciência do poderoso Espírito Santo que está aqui em nosso meio e dentro de nós. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Não nos cansamos de te bendizer. Não nos cansamos, Pai, de te querer mais e mais. Todos os dias, Pai, dia e noite. Dia e noite, Pai, não vamos nos cansar de subir a Ti a nossa oração, a nossa adoração. Você é maravilhoso, Senhor. Você é lindo. Você é tudo para nós. Te entregamos, Pai, o nosso melhor culto. Te damos, Pai, queremos manifestar o nosso melhor culto nessa tarde. Em nome de Jesus. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, a adoração dos teus filhos como um aroma suave. Recebe, Senhor, a nossa oferta de adoração. Receba, Senhor, a nossa oferta de adoração nessa tarde. Receba, Pai, o bom perfume das nossas mãos erguidas. Você é maravilhoso. É por você que nós estamos aqui, Jesus. Você é tudo para nós. Você é tudo para nós, Jesus. Você é a razão, Pai, de estarmos aqui. Maravilhoso é o teu santo nome. Maravilhoso é o teu santo nome. Maravilhoso, majestoso é o teu santo nome. Lindo, poderoso, magnífico, sobrenatural, extraordinário. Te amamos, Senhor. Nós estamos apaixonados pelo Senhor. Aleluia. Te adoramos, Pai, nessa tarde. Te adoramos. Aleluia. Em nome de Jesus, te adoramos. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Boa tarde, queridos. Graça e paz. Você já falou com essa pessoa maravilhosa que está aí do seu lado? Fala com ela, dá um abraço, aperta a mão. Afinal de contas, nós estamos em um culto de ceia, né? E ceia fala sobre a comunhão da igreja, sobre a comunhão do corpo, amém? Amém. Glória a Deus, gente, muito obrigado. Vocês são maravilhosos. O Senhor é bom. Vamos continuar, irmãos, adorando ao Senhor, prestando nosso culto. Agora, através da nossa reverência, né? Através da consideração que nós podemos dar à palavra dEle. Porque ela, certamente, querida, é poderosa para fazer com que você saia daqui diferente. Eu sempre gosto de trazer isso à sua memória. E à minha memória. Esse é um ambiente de milagres. Talvez tenha pessoas aqui que chegaram aqui sem perspectiva nenhuma. Achando que, eu vou para mais um culto. Mas sabe, irmãos, Deus pode mudar o cenário da sua vida. Talvez você não esteja precisando de nada. Está sarado, curado, tem dinheiro na conta, tem uma família bem estruturada. Mas Deus pode fazer muito mais, irmão. Deus, através da sua fé e da sua expectativa, pode fazer muito mais. Se você está precisando de algo, Ele vai suprir a sua necessidade. E se você não está precisando de nada hoje, se você está suprido, Ele vai além. Deus, irmãos, é a especialista em ir além da sua expectativa. Amém? Esse é um ambiente de transformação. Esse é um ambiente onde o Senhor pode transformar e vai a sua e a minha vida. Amém? Então, se você chegou aqui com alguma enfermidade, tenha expectativa, você vai sair daqui curado. Você está crendo nisso? Se você chegou aqui com alguma enfermidade, irmãos, esse é o lugar certo. Você vai sair daqui plenamente curado. Se estiver plenamente convicto da cura, vai sair plenamente curado. Se você chegou aqui com alguma necessidade financeira, esse é o lugar onde Deus pode transformar a sua mente, onde Deus pode transformar a sua vida, onde Deus pode suprir a sua necessidade. Você está comigo? Talvez você chegou aqui com problemas emocionais. Deixa eu te falar, irmão. Esse é um lugar de cura na área da sua mente. Esse é um lugar de paz. Esse é um lugar de alegria. Deus está fazendo algo. Existe uma mesa posta para você.
Aleluia. O Salmo 23 diz que o Senhor, Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Não é assim? Existe uma mesa preparada com tudo que você precisa. Cura, prosperidade, alegria, paz, provisão, ministério, amém? Serviço. Tudo que você precisa está nessa mesa. E eu gosto, irmãos, e amo esse momento de nós celebrarmos e participarmos da ceia, porque hoje nós temos uma personificação dessa mesa do Salmo 23. Ela está posta aqui. Amém? Você sabe que a Bíblia diz que no mundo há muitas vozes e nenhuma delas sem sentido. Muitas vezes as coisas elas falam conosco e às vezes a gente dá ouvidos à voz errada. Mas sabe, hoje tem uma mesa que está ministrando para você. Se eu chegasse aqui nesse lugar e não quisesse falar nada, dissesse para você, observe essa mesa porque ela está ministrando a sua vida. Aqui, irmãos, não é uma simples mesa colocada com um pano, com um manto, com um pão, com um suco de uva, com uma decoração, com algumas talhas ali. Não é uma mesa comum e natural. Apesar de a gente ter se habituado a ver ela aqui. Mas isso aqui, irmãos, é uma mesa sobrenatural, extraordinária. Amém? Que está agora mesmo falando algo à sua vida e à minha vida. Essa mesa fala. Tem um livro lá no Verbo Shop, do irmão Kenneth Hagin Jr., filho do irmão Hagin. O nome do livro é A Mesa que Fala. E eu queria até já fazer essa indicação literária para você. Porque lá ele vai tratar especificamente da ministração que essa mesa da Santa Ceia traz para o nosso coração. Amém? Irmãos, nessa mesa tem cura. Nessa mesa tem a prosperidade que você precisa. Nessa mesa tem algo que vai muito além do seu desejo de ter coisas. Tem algo muito além do que a gente pode até mesmo imaginar e considerar, que é a sua salvação, que é a transformação da sua natureza que era pecaminosa. Você está comigo? Então essa mesa ela tem muitas ministrações. E nessa noite eu quero falar exatamente sobre isso, nessa tarde. Meu relógio já está um pouco adiantado. Mas eu quero falar exatamente sobre a ministração da Santa Ceia, sobre a ministração que essa mesa está trazendo para você. Eu quero ser só um intérprete daquilo que essa mesa está trazendo ao meu e ao seu coração nessa noite. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Lucas, no capítulo 22, no verso 14. Eu quero falar, irmão, sobre uma obra que foi feita por Jesus e não por nós. E que essa obra ela foi implacável. Essa obra ela é insuperável. Amém? Você abriu. Lucas capítulo 22. Aqui é o texto que fala sobre quando Jesus e os seus discípulos iam participar da Páscoa, no dia da festa dos pães asmos. A Páscoa é essa passagem, a passagem do antigo para o novo, essa nova vida. A festa da Páscoa celebrava exatamente essa passagem. E aqui Jesus estava, irmãos, comemorando a Páscoa, celebrando a Páscoa com os seus discípulos, no dia da festa dos pães asmos, que é quando se comemorava. E aí lá no verso 14 diz assim, Lucas 22, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, dizendo, isto é o meu corpo, que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. No 20 ele diz, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, eu queria
pensar aqui algumas coisas que estão nesse texto. E a primeira delas está lá no versículo 19, quando Jesus diz assim, olha, fazei isto em memória de mim. O que é que ele estava falando? Sobre a comunhão da Páscoa, né? Ele estava ali instituindo a ceia, que nós deveríamos tomar, né? Fazermos parte dela. Você está comigo? Então, a gente vê que aqui a voz de Jesus está no imperativo. Esse é o primeiro detalhe desse verso. Ele disse, fazei isto. Então, não temos escolha. Amém? Jesus deixou uma ordem. Olha, vocês precisam fazer isto. Ele sabia o que era melhor para mim e para você. Ele não fez isso para proclamar um ritual. Ele não fez isso para dizer, olha, todo primeiro domingo do mês vocês vão participar disso. Não, irmãos, não era o estabelecimento de um ritual, por assim dizer. Mas era uma ordem, porque ele sabia que cumprindo essa ordem, algo ia acontecer na minha e na sua vida. Você está comigo? Qual era o objetivo de cumprir essa ordem? Era trazer a memória. Então, a ceia do Senhor, ela é um memorial. Amém? Por que Jesus queria que a gente trouxesse à nossa memória aquilo que ele estava fazendo ali? Porque aquilo que ele estava fazendo ali, irmãos, era uma representação, um símbolo. Sabe? Um memorial é algo que vai te lembrar de algo. Não é assim? Por exemplo, na Velha Aliança, você vai ver que lá com Noé, Deus traz ali um dilúvio sobre a terra, né? Um juízo sobre a terra toda fica coberta por água e aquela humanidade que existia agora já não existe mais, é assim que a Bíblia fala, não é assim? E aí depois disso a Bíblia diz que Deus lamentou por aquilo, não é que ele se arrependeu de ter feito a humanidade, né? Mas ele lamentou até mesmo de ter trazido o dilúvio, e aí ele diz assim, olha, eu nunca mais vou trazer um dilúvio sobre a terra. E por isso eu vou colocar um símbolo, um selo que vai servir como um memorial. Qual é esse selo da aliança noética? Um arco-íris. Então o que significa todas as vezes que aparece um arco-íris no céu? Significa que a gente olha para aquilo e sabe, rapaz, não vai ter mais dilúvio. Pode chover, irmãos, 40 dias, 40 noites, mas não vai ser mais como foi naquele tempo. Porque Deus garantiu e selou isso. E aí ele coloca algo para que a gente lembre. Na nova aliança, irmão, Jesus estabeleceu esse selo para trazer a memória. Ele disse, esse selo é isso que vocês vão fazer, é uma ordem. Amém? Jesus deixou algumas ordenanças para a igreja. O batismo nas águas é uma delas. O ID é uma delas também. Você sabia que o ID é uma ordem? Jesus não perguntou para você assim, se você puder, se der certo, se você estiver disponível, se você tiver vontade, se você for desenrolado, não for tímido, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não, irmãos, ele disse para todo aquele que nasceu de novo. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E os sinais vão acompanhar, se você crer. Você está comigo? Então essas são algumas das ordens que Jesus deixou para a igreja e uma delas é a ceia. Mas não trate a ceia como uma ordem e um ritual comum, porque Jesus sabia o que ele estava fazendo. Jesus sabia que nós precisávamos trazer a nossa memória. Por quê que a gente precisava trazer isso à nossa memória? Porque nós somos tendenciosos a esquecer das coisas. A gente torna comum as coisas que Jesus fez, as coisas que Deus faz na nossa vida. À medida que o tempo vai passando, se a gente não voltar aqui para falar, a gente fica tratando essa mesa, irmãos, e esse dia como algo comum. Sabia que a gente precisava tratar esse dia? Olha, domingo agora é culto de ceia, a gente precisava ter, irmãos, uma reverência, um temor, um desejo, uma expectativa por aquilo que vai acontecer aqui. Porque nós vamos celebrar não uma festa comum, mas a ceia do próprio Senhor. Algo que Ele estabeleceu em nossa vantagem. Então Ele diz, olha, fazer isso em memória de mim. Então qual é o objetivo, o cerne principal da ceia? É trazer a nossa memória. Jesus queria que você se lembrasse. Amém? E eu disse que essa mesa, ela ministra e ela fala aos nossos corações. E eu queria falar sobre alguns atributos que ela traz, para mim e para você, para que você traga a sua memória hoje. Para que eu traga a minha memória hoje, porque é um dia oportuno. Amém? E a primeira coisa que eu posso trazer, né, a gente sabe que existem alguns elementos aqui, e um desses elementos é o pão. A Bíblia fala que o pão, ele representa o próprio corpo de Cristo. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, lá em João, no capítulo 6.
Aleluia, o Senhor é bom. João capítulo 6, no verso 47. Diz assim, Jesus falando aqui, né? Em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, o símbolo desse pão, irmãos, que está aqui nessa mesa, você pode olhar para essa mesa e ver como ela está bonita, organizada. Você está vendo que tem um pão aqui? Esse pão, irmãos, é a carne de Cristo. Ele disse, né? Não é que literalmente seja a carne de Cristo, mas é o símbolo da carne dele. Ele disse, eu mesmo sou o pão da vida, o pão que alimenta, o pão que dá vida. Existia o maná na velha aliança que caiu do céu e aquilo já era um símbolo de Jesus, porque aquelas pessoas no deserto, se não fosse aquele pão que caiu do céu, iriam morrer, não é assim? Mas aí desceu um outro pão do céu que dá a vida, e essa vida vai ser eterna. Aqueles que comeram do maná morreram, mas os que comem desse pão, que está simbolizando Cristo e a sua aliança que você tem com Ele, esses vão viver eternamente. E ele disse, olha, esse pão que eu estou partindo, é interessante porque ele partia o pão, né? Ele não dava o pão inteiro, era um pão grande, sem fermento, mas ele partia o pão. Ele disse, esse pão é a minha carne. E eu penso, irmãos, que da mesma forma como ele partia e rasgava aquele pão para distribuir para os irmãos, ali ele estava dizendo, um dia a minha carne vai ser rasgada. Da mesma forma como esse pão está sendo rasgado e partido, eu que sou o pão, a minha carne será rasgada. E aí ele ainda completa dizendo, em favor de vós. Quem aqui gosta de ter favor? De homens. Irmãos, ter um favor de Deus é muito melhor. E a Bíblia diz que a carne de Cristo foi rasgada em seu favor. Aleluia. Sabe o que é que isso fala, irmão? Sabe qual é a primeira ministração da ceia através do pão que foi rasgado? Cura. Aleluia. Talvez você chegou aqui nessa noite e algum médico te desenganou. Talvez você chegou aqui nessa tarde com um diagnóstico médico que talvez não tenha jeito. Mas para esse pão, irmãos, que foi rasgado, que é a carne de Cristo, e Deus te fez participante dessa carne através do novo nascimento, você tem cura disponível. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Nesse caso, o seu inimigo talvez seja a enfermidade, mas tem uma mesa preparada e nessa mesa tem cura. Agora você pega ela pela fé, você está comigo? Você vai lá, irmãos, estica o seu braço da fé e pega, porque já está disponível. Não adianta de nada ter essa mesa posta, se não tiver aqui os diáconos para pegarem ela e levar até você. O diácono representa aqui, nesse caso, a sua fé. Porque estica o braço, pega e leva até você. Imagina, esse diácono é a sua fé. Amém? A sua fé é o que vai pegar aquilo que está na mesa e trazer a realidade, chamar à existência o que não existe. Talvez o que você esteja vendo naturalmente seja doença, seja enfermidade. Você olha, está lá o papel com o diagnóstico, câncer. Mas você olha para a mesa e lá está o pão. Você olha para o papel e está lá, câncer. Mas você olha para a mesa e ali tem o pão. E aí você vai lembrar que um dia Jesus pegou aquele pão e rasgou e disse, essa é a minha carne, que vai ser rasgada em favor de vós. Então existe cura para você, irmão. Deixa eu te falar, não se acostuma com a doença, não. Às vezes tem doenças, enfermidades que são mais simples, que se manifestam e a gente às vezes trata até como nossa. Às vezes a gente é ousado para crer quando se manifesta algo como um câncer, como uma doença mais séria. Mas que tal você começar a pegar a cura para aquela dor de cabeça que você vem sentindo ao longo do tempo? Seja ousado, irmão. Talvez você ache, a minha fé não opera, então começa a edificar a sua fé. Se a fé não está operando, começa a orar em línguas. Judas diz que quando nós oramos
em outras línguas ou no Espírito, nós estamos edificando a nossa fé santíssima. Então, se ela não está funcionando para a dor de cabeça que vem percorrendo ao longo do tempo, começa a orar em outras línguas. A sua fé vai ser edificada. E aí você agora cheio de fé, cheio de ousadia, naquilo que a palavra diz para você, naquilo que é simbolizado pelo pão que foi rasgado. Você pega a sua cura. E muitas vezes, deixa eu te falar, a dor vai estar lá. E aí você vai ser tendencioso e o diabo vai querer bater um papo com você para dizer, não funcionou. Mas existe algo interessante sobre a fé. Porque a fé, ela não olha a circunstância. Amém? A fé, ela não olha o diagnóstico. Não é que não considera, ele existe, ele é real. Não é que ali é uma mentira. Mas ela não olha, não vê aquilo como a sua realidade. A fé, ela olha para as coisas que eu não posso ver. Não é loucura? A fé, ela olha para o que eu não posso ver. Como é isso? Fé, irmão. Edifica a fé santíssima orando no Espírito. E aí começa a se desfazer dessa dor de cabeça. Começa a se desfazer dessa dor na coluna, dessa dor nas costas, dessas dores que se apresentam no seu corpo. Amém? Tem cura, irmão. Tem um pão, tem uma carne que foi rasgada em seu favor. A gente não pode tratar isso como comum e começar a nos adaptar com aquilo que o diabo tem trazido para nós. Eu posso dizer plenamente para você, cura funciona e é para hoje. Faça a sua parte, naturalmente falando. Se alimente direito, pratique exercícios físicos, amém? Se cuide, mas creia no Senhor, porque Ele é que te guarda. O Senhor Jesus é a sua cura, Ele é a sua provisão. Aleluia. Então, querido, uma das ministrações dessa ceia é cura. Cura te pertence. Amém? Se você quer desfrutar de cura na sua vida, comece a meditar sobre isso. Não tem como acontecer sem também você fazer nada. O que precisava ser feito da parte de Deus foi feito. Agora você precisa renovar a sua mente nessa área. Como em todas as outras áreas. Se você precisa prosperar financeiramente, então comece a ler livros que falam sobre finanças. Comece a meditar em versículos que falam sobre finanças. Não fique esperando as coisas acontecerem, porque elas já aconteceram. No reino espiritual você já é abençoado. Essa bênção manifesta cura na sua vida, mas também manifesta prosperidade financeira. Aleluia. Mas às vezes a gente vem para a igreja, irmão, a gente vem aqui e ouve uma palavra como essa, a gente passa o culto dormindo, no final participa da ceia, e aí acorda a ceia, toma, não funciona, a pregação é mentirosa. Não, irmãos, a palavra é verdadeira. Se existe um problema, esse problema está conosco, não com a palavra, não com o pão, porque isso é a verdade. Você está comigo? Não é para ela funcionar só na vida de algumas pessoas. A gente tem relatos, queridos, de operação de milagres de pessoas que não tinham os olhos. E esses olhos nasceram. Você está comigo? Pessoas que não tinham membros amputados. Você sabe o que é isso? E esses membros voltaram a crescer. Pessoas com HIV, uma doença tida por incurável. E hoje tem um atestado médico dizendo que nunca existiu HIV ali. Câncer, que é incurável, estado terminal, curado. Eu vou mais além, mortos que são ressuscitados por causa da fé. Então, não é para funcionar só na vida de alguns. Se não funcionou, querido, é porque algo está errado. E esse algo está em nós. Você está comigo? Eu não posso querer não saber nada sobre a palavra, não renovar minha mente e querer desfrutar dessas coisas. Então, esse não é o lugar para você estar alheio. Quando você vai meditar na sua casa, com a sua Bíblia aberta, ali não é para você tratar como um livro comum, porque senão não vai ter efeito na sua vida. Ela tem poder, irmão. A palavra, ela tem um poder que emana. Ela é poderosa. O Espírito testifica com a palavra que você está meditando, que muitas vezes você está ouvindo. Amém? Então não tem como, por exemplo, eu vou dar um exemplo, não é porque isso está acontecendo aqui, amém? Não tem como eu vir para um culto num domingo à tarde, num culto de ceia, e eu ficar dormindo. No final eu precisar participar da ceia e querer que as coisas aconteçam. Porque Deus estabeleceu que para as coisas acontecerem, que Ele já me deu, passa pela minha fé. Tudo, irmãos, está envolvido com fé. A gente se relaciona com Deus pela fé. Porque a gente não vê Ele, mas sabe que Ele existe pela fé. Então a sua cura você pega pela fé, mas ela está disponível. Sabe, irmão, Isaías 53, no versículo 4,
A Bíblia diz que certamente ele tomou. Diga certamente. Diga de novo, certamente. Certamente, irmãos, é algo que não tem dúvida. Certamente é algo que não volta atrás. Certamente é algo que está feito e acabou. Certamente. Talvez você que está aqui com alguma enfermidade, você precise meditar nessa única palavra. Leia o texto e comece a meditar, certamente. O que significa certamente? Certamente é algo certo. Vamos no dicionário, qual é o significado de certamente? É isso. Então é certo que ele fez. A Bíblia diz, certamente ele tomou. Não é nem que você queria dar, ele tomou. Sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que era para ser sobre nós, esteve sobre ele. Ele foi moído, ele foi traspassado, ele foi pisado. E por suas pisaduras, nós somos sarados. Diga, eu sou sarado. Diga, eu sou curado. Diga, eu ando em saúde divina. Aleluia. Às vezes é desconfortável, né? Chegar um pregador e ficar dizendo, diga isso, diga aquilo. Às vezes é tantas vezes que a gente diz, rapaz, esse cara só sabe mandar eu dizer as coisas. Discernimento de espíritos. Mas, irmãos, é porque às vezes a gente quer provocar a sua confissão, para que não fique só nesse lugar, mas você chegue na sua casa e você lembre, eita, eu preciso confessar, sou curado, sou sarado, é certo que ele levou, ele tomou, e pelas pisaduras eu fui sarado. Quantas vezes eu preciso fazer isso? 1 milhão, se for necessário. O irmão Reagan fala sobre uma mulher, a doutora Yeomans, ele fala em alguns livros sobre ela, uma mulher que estava padecendo de uma enfermidade, irmãos, e ela vai ali para um lugar de cura espiritual, por assim dizer, né? Cura através do Espírito. E aí, irmãos, a receita médica para aquela mulher, ó, você vai escutar Isaías 53:4 durante todo o tempo que for necessário. E aí ela fica ali naquele quarto, a doença dela era incurável, ela fica ali naquele quarto, ela começa a escutar aquilo que diz em Isaías 53, quantas vezes são necessárias. Até que um dia, irmãos, o irmão Reagan conta que aquela mulher grita dentro daquele quarto. Do nada ela começou a gritar e ela disse, eu sou curada. E aí ela desce correndo, eu sou curada, eu sou curada. Sabe o que aconteceu? A palavra não mudou, mas aquilo foi revelado dentro dela, através do ouvir e através do falar. Quantas vezes é necessária a confissão? Não sei, irmãos, vai depender da sua fé. Mas começa a fazer, começa a confessar. Talvez você não esteja com nenhuma enfermidade, nenhum sintoma no seu corpo nessa tarde. Então começa a confessar, eu ando em saúde divina. Porque essa é a vontade plena de Deus. A vontade plena de Deus não é nem a cura, é a saúde divina. O que é a saúde divina? É que você nunca padeça com nenhuma enfermidade. Isso é o que esse pão está ministrando para você nessa tarde. Esse pão que o próprio Jesus disse, sou eu, e ele representa a minha carne. Essa carne, queridos, ela foi rasgada. Ela foi moída. E o intuito de Jesus dizer, olha, fazer isto, era para que em um dia como esse a gente lembrasse. Que você possa fechar seus olhos nessa tarde e lembrar do corpo de Jesus sendo flagelado, sendo moído no meu e no seu lugar. Você está comigo? Você quer que eu te ajude a ter essa imagem? Tem o vídeo aí, Gabriel? Esse vídeo, irmãos, é um pouco chocante, mas cada chibatada que foi dada nas costas dele era um flagelo nas suas sendo tirado.
Aleluia, glória a Deus. Como eu disse, né, são cenas chocantes. Agora deixa eu te falar, isso é um filme. Foi muito pior, irmão. Foi muito pior, porque a intenção desses homens era matar ele ali. Deixar só o bagaço, para depois estender ele naquela cruz. Quando ele disse, fazei isto em memória de mim, o que tem que vir na nossa mente, e que isso sirva para a gente celebrar e se alegrar, é essa imagem. Quando a gente lembra dessa imagem, né, desses cravos entrando na carne dele, deslacerando a carne dele, é um sinal de que a carne dele sendo moída, a minha era restaurada. É interessante a gente ver essa cena, porque o próprio soldado, irmão, que estava açoitando ele, que estava ali rasgando a carne de Jesus, o próprio soldado podia ser curado por aquilo que ele estava fazendo. Essa é a grande e implacável ministração da Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim. Então existe cura para você. Enquanto você estiver hoje participando do pão, que você possa lembrar, a carne dele foi ferida, para que eu fosse curado. Alguns acreditam que existem muitas doenças hoje em que não se manifestam na carne, mas se manifestam na mente. E sobre a cabeça de Jesus foi colocada uma coroa de espinhos, ferindo ali o que representa, né, a cabeça, a mente. E alguns acreditam que aquela coroa de espinhos ali era o símbolo da cura na área mental. Então, se você precisa de cura no corpo, existe cura nessa ceia, existe cura no pão. Não é que o pão te cura, mas é só para te trazer a memória que um dia essa carne foi moída. E aí, através dessa lembrança, você possa exercer fé. Aleluia, aleluia. E sabe, querido, quando a carne dele foi moída, foi traspassada, o sangue ali foi derramado. E aí a gente chega no próximo elemento, né, o suco de uva. Na época eles falavam sobre vinho, mas não era um vinho com teor alcoólico. A gente não tem tempo para falar sobre isso, mas eu deixo claro, né? Não é vinho com álcool. Suco de uva. O vinho que era chamado na época era suco de uva, como a gente tem aqui hoje. E ele disse, esse suco de uva, né, esse vinho, esse cálice, é o cálice da nova aliança no meu sangue. Sabe o que é a aliança, irmão? A aliança é uma conexão entre você e Deus, por causa desse sangue. Sabe, lá em Adão, você foi feito pecador miserável. Amém? Lá em Adão, você foi feito pecador miserável antes de nascer. Porque em Adão, o pecado, o diabo, através do pecado, mudou a natureza da humanidade. Não é uma questão de praticar, não é uma questão de prática do pecado. Uma questão de natureza. Você está comigo? É uma questão de ser, não de fazer. Em Adão você foi tornado, você passou a ser pecador. O que foi que você fez para ser feito pecador em Adão? Nada. Você não fez nada, mas herdou a natureza pecaminosa. Amém? Em Cristo, essa natureza foi mudada, porque o sangue da nova aliança foi derramado. A Bíblia fala lá em Hebreus, irmãos, que esse sangue ele está agora mesmo ministrando a Deus. Quando Deus olha para o sangue de Cristo que está lá, Ele vai olhar para você e vai dizer, não é mais um pecador, mas é agora justiça de Deus. Ele é agora santo e agradável. Aleluia, aleluia, você é justo, irmão. Então acaba com essa história de dizer, eu sou um pecador miserável. Sabe, você chegou aqui, talvez o diabo está golpeando a sua consciência com condenação por causa do pecado. Mas nessa tarde eu quero golpear a sua consciência com justiça, com santidade, com você sendo santo. E aí eu te digo, o que foi que você fez para que em Adão você fosse pecador? Nada. Mas por que aqui tem tantos cristãos que acham que precisam fazer alguma coisa para que em Cristo seja santo? Se em Adão foi por nada, em Cristo, irmãos, é muito maior ainda. A Bíblia fala sobre o segundo Adão, no primeiro feito pecado, mas no segundo feito justiça. Não é o que eu faço, nem o que eu deixo de fazer que me torna santo, que me torna justo. Eu sou porque Deus quis assim. Amém? Mas aí algum cristão ainda cai, às vezes, na prática do pecado, erra, desliza, tropeça. O pecado ele precisa ser esse tropeço. Não é que ele tem que acontecer, mas se ele acontecer, tem que ser tropeço. Não pode ser premeditado, não pode ser algo planejado. Porque se for, significa que
Ou você não nasceu de novo, que é o que eu acho que é mais provável, ou então você chegou a um ponto onde a Bíblia fala que talvez você não tenha mais a salvação. Mas eu, particularmente, acho muito provável que aquela pessoa que faz isso premeditado não nasceu de novo. Porque eu, particularmente, acho, pelo interpretar das Escrituras, que o perder a salvação é algo que é muito difícil de acontecer. Você está com medo disso que eu estou falando? Tem pessoas que podem escutar isso que eu estou falando e dizer: ei, você está dando liberdade para os crentes pecar. Não, irmão, eu estou pregando a palavra. E através da pregação da palavra, você interpreta e faz o que você quiser. Amém? Mas vá ler a sua Bíblia. Eu estou falando sobre você ser justo, não pelas suas obras. Eu estou falando sobre você ter uma consciência de justiça, não pelo que você faz. Você pode ter chegado aqui nessa tarde, irmão, e ter cometido o pior pecado que você possa ter cometido antes de chegar aqui. Você é digno de participar dessa ceia. É forte, mas é a verdade. Para mim é simples. Amém? Não é o que, se não foi o que eu fiz que me deu, não é o que eu faço que vai tirar de mim. Porque senão, irmãos, eu estou desmerecendo o que você acabou de ver. Quando eu vejo um cristão que diz: eu não posso tomar a ceia porque eu pequei, é como se ele estivesse olhando para mim e dizendo: olha, aquilo ali não valeu de nada. Porque quem faz a obra na minha vida sou eu. Quem se santifica sou eu. Mas isso está totalmente equivocado e errado, irmão. Quem faz a obra e fez na sua vida foi Jesus. E quem ministra para Deus é o sangue dele. Então saia daqui com a consciência de que você é santo. De que não é o ato de pecar que te torna menos santo. Você está comigo? O ato de pecar vai trazer inúmeras consequências na sua vida, mas nenhuma delas relacionada à sua santificação em Cristo. A natureza que foi mudada. Sua natureza foi mudada em Adão, mas em Cristo agora você tem uma nova natureza, por causa de uma aliança com o Senhor. E isso também está aqui, ó, ministrado através do sangue que foi derramado. Aleluia. Não é pelas suas obras. A ceia é um memorial. Você está comigo? E o sangue fala sobre perdão, não é assim? Sobre remissão de pecados. Na antiga aliança se falava sobre expiar, cobrir. Mas hoje a gente fala sobre remissão. Remissão, irmãos, é tornar novo. Aquilo para trás foi apagado, acabou, não existe. O erro do crente é achar que ele ainda é aquela criatura. Irmão, no novo nascimento você foi feito novo. As coisas velhas se passaram. Talvez tenha algo da velha criatura na sua mente, mas você faz ela desaparecer renovando a mente pela palavra. Se essa mesa é um memorial de perdão, por que é que eu fico impossibilitado de comer a ceia se eu pequei? Vou dar 10 segundos para você pensar. Memorial de perdão. Aí eu me lembro que eu sou perdoado, mas eu não posso comer porque eu pequei. Eu estou crendo numa justiça própria. Eu estou dizendo que você pode pecar à vontade? De jeito nenhum. Mas eu não posso omitir os fatos da sua justiça ser pela obra de Cristo, por medo de você pecar. Irmão, eu estou pregando a palavra. E a palavra diz isso. E eu posso te provar de forma rápida e simples. Romanos capítulo 3, 28. Bota na tela aí rapidinho, por favor. Para você não pensar que eu inventei a Bíblia aqui. Romanos capítulo 3, 28. 3, 2, 1. Na tela. Que haja o versículo. Concluímos, pois, que o homem é justificado. O que é ser justificado? É ter pleno acesso, comunhão com Deus. É ser aceito diante de Deus. O homem é justificado pelas obras. É assim que está dizendo aí? É? O homem é justificado pela... Independente de quê? Quem é que está dizendo isso? Quem foi que escreveu essa carta? O apóstolo Paulo, através da revelação que recebeu do próprio Jesus. Quem foi que ensinou Paulo? Quem foi o pastor que ensinou o apóstolo Paulo? O próprio Jesus. E esse cara foi usado para escrever, concluímos, pois. Concluímos, é o final, é uma conclusão. Ele disse, depois de tudo que eu falei, eu concluo agora e digo para você, eu estou dando o veredito. O homem não é justificado por obras, mas justificado pela fé. Fé em quê? Na obra redentora de Cristo, que está sendo hoje ministrada através dessa ceia. Romanos 4, 6, avança aí um pouquinho, 4, 6.
E é assim também que Davi declara, ele está falando de um homem da velha aliança que já tinha essa consciência. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, mais do que feliz, o homem a quem Deus atribui justiça, independente de... Então, na velha aliança já tinha essa consciência sobre alguém? Porque esse cara falou, independente das obras, existe alguém que Deus atribui justiça. Só que tem um monte de crente que se acha o pecador miserável, porque está com a consciência golpeada pelo pecado, pela prática do pecado, pelo próprio diabo. Irmãos, o que o diabo quer é que você peque, porque ele vai atazanar o seu juízo. Ele vai destroçar a consciência que você tem de justiça. Não é que a justiça muda, mas é porque como você se sente, mudou. E aí você, se sentindo indigno, acha que não pode mais ser curado, acha que não pode mais exercer fé. Esse é o problema do pecado. Ele não vai mudar a sua natureza, amém? Mas a sua consciência te impede de fazer coisas para as quais você foi chamado. Gálatas 2,16 diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então a gente viu aqui, irmãos, alguns poucos versículos que ele diz, não é por obras, é pela fé. Não é por obras, é pela fé. É pela fé, a sua justificação é pela fé, não é pelo que você faz, não é pelo que você deixa de fazer. Amém? Isso nos coloca em um lugar de segurança, irmão. Por quê? Eu devo me santificar, né? O progredir da santificação, devo ser agradável a Deus. Amém? Mas qual é a motivação? Medo? Você deve fazer isso porque você ama tanto ao Senhor, irmão. Pai, eu sou tão grato, porque eu trago à minha memória aquela imagem. Então não me resta outra opção. Porque se eu faço por medo, eu sou um escravo. Eu sou mais escravo do pecado do que o que eu era antes. Eu faço por medo dele. Amém? Mas, com a consciência de justiça pela obra de Cristo, eu mantenho a minha santificação, as boas obras, e eu quero bater forte nisso, porque aqui nessa igreja a gente não negocia com o pecado. Aqui não existe pregação de graça radical, nesse sentido. Amém? Você está comigo? Então, se você nasceu de novo e é crente, você precisa desenvolver a sua santificação. Você precisa desenvolver a sua salvação, mas por amor ao Senhor e não por medo. Porque você ama tanto ao Senhor, porque você é apaixonado por Ele. Não por medo, não porque você quer negociar algo com Deus. Você já se pegou orando assim, às vezes as coisas estão dando errado, aí você vai lá para o seu quarto de oração e diz: Pai, por que isso está acontecendo, Senhor? Eu tenho crido na palavra, eu tenho congregado, eu tenho servido ao Senhor e as dificuldades estão na minha porta. Irmãos, essa oração não é bíblica, porque você está querendo negociar uma moeda de troca. É assim, ó, Pai, me cura porque eu estou servindo na igreja. Pai, me abençoa financeiramente porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo. Motivação errada, irmão. Deus não tem moeda de troca, Ele já te deu. Ele já te deu, Ele pode facilmente olhar para você durante uma oração como essa e te reprovar naquilo. Porque não é pela sua capacidade de produzir nada. Como eu disse, essa obra, irmãos, ela foi implacável. Ela foi definitiva. Ela vai ser eterna, para sempre. Nunca vai mudar, então não é o que você faz, nem o que você deixa de fazer. O sangue derramado te redimiu, amém? Então você é curado, e você não é mais um pecador, você é justiça de Deus. E se eu pecar, pede perdão, confessa a Deus. 1 João no capítulo 1, no verso 8 ou 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. E é interessante porque João diz: se eu digo que não tenho pecado, eu sou mentiroso. E a verdade não está em mim. Então, irmãos, é possível que as pessoas pequem até mesmo sem saber. Porque tudo que não provém de fé, a Bíblia diz que é pecado. Amém? Deixar de andar em amor com o irmão é pecado. Destratar as pessoas lá fora, ser arrogante, ser duro, sem precisão, é pecado. Amém? Só que a gente acha que pecado é sexo fora do casamento, pornografia, matar alguém, roubar,
tirar dinheiro de onde eu não deveria tirar, isso é pecado. Mas as outras coisas não. Irmão, diante de Deus não existe o pecadinho e o pecadão. Na terra existem consequências diferentes, mas diante de Deus não. Você está comigo? Deus te redimiu de todos eles. E João disse, tem jeito, ele pode te purificar e te perdoar. E é interessante essa pregação, né? Porque já tinha polêmica naquela época. Porque quando começa o capítulo 2, ele disse, olha, eu estou escrevendo isso para que você não peque. Porque podia ter um sabido lá que ia dizer, então eu posso pecar e posso só pedir perdão. Ele está dizendo, olha, não é para que peque. Porque nós devemos praticar a justiça. Você está comigo? Mas eu quero que você saia daqui nessa tarde com a consciência golpeada de que você é justo, de que você é santo, de que esse sangue foi derramado em meu e em seu favor. Amém? Então nós temos aqui, irmãos, uma ministração poderosa. Nós temos outros elementos, como a comunhão dos santos. Né? Jesus fez a ceia em comunhão com os discípulos. Então, isso fala sobre essa pessoa maravilhosa que está aí do seu lado. Que você precisa considerar, que você precisa honrar, porque isso é ceia. Você está comigo? Aleluia. Que você saia, querido, nessa tarde, com a consciência plena de que você é perdoado, de que você é curado e sarado. Amém? Você pode ficar de pé? Nós vamos participar da ceia nessa tarde. Mas antes eu queria chamar o pessoal do grupo de música, o diaconato, que vai se posicionar aqui. Mas antes de fazer isso, eu queria te dar uma oportunidade, te fazer um convite especial. Se você está aqui nessa tarde e você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode fazer essa aliança. Não é mudar de igreja nem de religião, mas é uma mudança de vida. Sabe, só existe uma ressalva para você não participar da ceia nessa tarde. Que você não tenha nascido de novo. Se você não nasceu de novo, se você não é filho de Deus ainda, não confessou Jesus como Senhor e Salvador, então você não pode participar da ceia. Mas se você nasceu de novo, irmãos, você está livre. Amém? E se você não tomou essa decisão, mas quer fazer isso nessa tarde, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Tem alguém? Faz um sinal com a sua mão, se você está aqui e você quer receber Jesus. Tem alguém nessa tarde que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Todos salvos? Tem alguém que quer se reconciliar? Talvez você já esteve, né, debaixo dessas asas do Altíssimo, mas por algum motivo você esfriou durante a sua carreira e nessa tarde você quer se reconciliar com o Senhor. Tem alguém? Faz um sinalzinho com a sua mão. Tem algum corajoso ou alguma corajosa? Todos salvos? Amém. Eu não vou chamar aqui as pessoas que estão sentindo ou padecendo com alguma enfermidade, porque com a consciência do que eu acabei de falar, quando você participar do pão e você trouxer à sua mente aquilo que te dá esperança, você vai ser curado. Você vai sair daqui curado. Não importa o seu diagnóstico, você vai sair daqui curado. Aleluia, aleluia. Ceia é isso, irmãos. Ceia é essa ministração da própria mesa. Cura, perdão, remissão, comunhão. Aleluia. Você está comigo? Você está pronto para celebrar? Apesar das imagens serem fortes, esse é um tempo de festa. Porque é uma celebração do que Jesus fez por nós. Amém? Então eu queria que nós pudéssemos participar da ceia nessa tarde. Eu vou orar pelos alimentos, pelos elementos. E aí os diáconos vão distribuir. E eu só queria te pedir para não participar, não comer o pão, não beber o suco de uva, antes que todos recebam. Porque a ceia, como eu falei, ela é comunhão do corpo, ela é a comunhão dos santos. Amém? Então espera todo mundo receber e vai ter um momento em que vai ser indicado para você participar dos elementos. Você pode estender as suas mãos para cá? Pai amado, nós te damos graças, Senhor, pela redenção no seu sangue. Nós te damos graças, Pai, pela cura que o Senhor providenciou através do seu corpo, que está aqui simbolizado pelo pão. Como nós somos privilegiados, Pai, de saber que não é pelo que fazemos, mas nós recebemos pela graça e pela fé, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós. Nós oramos por esses elementos, com reverência e com gratidão no nosso coração, Pai, que nós vamos participar dessa ceia, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Enquanto o departamento de música vai cantando, tocando uma música, você recebe a ceia e espera uns pelos outros.
ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o gozo do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia, aleluia. Ele venceu a morte, amém. 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 27, o apóstolo Paulo diz: por isso aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí, irmãos, aqui ele está falando sobre um pecado de não discernir o corpo de Cristo, e falando sobre que nós devemos nos examinar, amém? Mas não é que se esse exame der negativo você não coma, você vai se examinar e aí depois disso você vai comer. Esse exame serve também para você trazer à sua memória aquilo que Jesus fez na sua vida, amém? Então eu vou te dar 1 minuto para você se examinar. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
com essa consciência, querido, que esse pedacinho de pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que um dia foi moído e traspassado no seu lugar, e que isso representa a sua cura, pode participar do pão. Aleluia. No verso 24 diz, no verso 25, aliás, diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, com a consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Cristo, que foi derramado no meu e no seu lugar, para nos tornar santos e justiça de Deus, pode participar. Aleluia! A Bíblia fala, irmãos, que depois de haver ceado, os discípulos ali fizeram uma grande festa e cantaram uma canção de júbilo. Então eu quero te convidar a cantar, irmãos, e se animar, se alegrar com aquilo que é a obra de Cristo na sua vida, amém? Então vamos celebrar. Aleluia! Vamos celebrar, Ele ressuscitou! Recebi poder, seu nome, para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna. De Deus eu recebi, estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna. De Deus eu recebi a vida eterna, a vida eterna. De Deus eu recebi. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Que bênção. Temos algumas indicações literárias para que você possa continuar essa semana se edificando ainda mais a respeito desse tema. Temos o livro O Precioso Sangue de Jesus, de Kenneth Hagin, um livro maravilhoso que fala justamente sobre esse tema do sangue de Jesus. Temos Aliança de Sangue, de E.W. Kenyon, um livro maravilhoso para que você possa se aprofundar a respeito disso. E o livro indicado pelo pastor Dantas, A Mesa que Fala, trazendo a Santa Ceia para a vida. Então, se você quer ficar expert em Santa Ceia, adquira essas literaturas e com certeza você será grandemente abençoado. Amém? Cadê os nossos visitantes que eu falei com você no início do culto? Queria que você levantasse sua mão aí rapidinho. Pronto, ali atrás nós temos uma equipe que está acenando ali para você, ó, está lhe chamando, está preparando algo precioso para você. Então eu queria que você acompanhasse, e você que veio juntamente com os visitantes pode também acompanhá-los para que eles não se sintam deslocados. Uma salva de palmas para nossos visitantes. Glória a Deus. Sejam sempre bem-vindos. Ali atrás nós temos uma cantina promovida pelo departamento do diaconato, então você pode passar lá e adquirir um lanche maravilhoso e abençoar esse departamento maravilhoso que tanto nos serve aqui durante o culto. Então você pode passar lá e adquirir um lanche maravilhoso. Passe também ali no nosso balcão de informações, faça a inscrição para o Acamp Kids do seu filho, do seu sobrinho, de uma criança. O importante é você passar e abençoar uma criança para que ela não fique fora desse evento maravilhoso promovido pela nossa igreja, para alcançar a vida delas, amém? E
é isso. Nós vamos preparar para o próximo culto. Às 18 horas nós temos outro culto maravilhoso também, abençoado. Mas eu tenho certeza que esse foi maravilhoso. Você saiu daqui já cheio, pipocando, pronto para essa semana maravilhosa, abençoada que irá acontecer. Amém? Então vão na graça, na paz, seja abençoado na prática dessa palavra. Uma semana extraordinária, frutífera, transbordante na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Ao final, nossos pastores vão estar aqui à frente. Se você quiser conversar, alguma oração, pode vir aqui, que nós teremos o prazer de recebê-los aqui e dar um abraço caloroso em vocês. Amém? Glória a Deus.